Vou começar aqui a terceira palestra com o Gibson. Bom, 7 estratégias para ser um front-end de sucesso. E o nosso palestrante está aqui, eu vou fazer uma breve apresentação dele. De arte finalista a dev front-end, são mais de 2 décadas aperfeiçoando a experiência visual de milhares de usuários. Atuou durante 5 anos em grandes empresas de desenvolvimento, até com a fundação da Eureka Labs em 2016. Uma salva de palmas para Eliel Baroni. Bom, vocês bateram palma porque vocês não sabiam que eu estava aqui hoje para amaldiçoar vocês, viu? Eu vim amaldiçoar vocês com um senso crítico muito maior que a maioria dos desenvolvedores possuem, né? Que é algo que está muito carente no mercado, e quando você entender essas estratégias, e no dia a dia a gente vai começar a verificar que tem alguma tela ferindo alguma dessas regras, vocês vão ficar incomodados, né? Aí vocês podem ter certeza que vocês, a gente estava falando antes, né, do que vocês gostam, né, de escolher se é front-end, back-end. Quando isso começar a incomodar vocês, vem pro front e aqui a gente pode programar em Node.js, tá? Não precisa de Java. Então vamos lá. Bom, o seu design é como uma roupa apertada? Bom, a roupa, quando a gente veste uma roupa e ela está um pouco apertada, aparece um pouquinho aqui do culote, a gente fica um pouco incomodado, né? Mas quando a gente faz isso aí nas telas, nas nossas artes, né? Como foi dito, eu trabalhei antes também 10 anos como arte finalista, né? Trabalhei em gráfica, agência. Então, as regras que eu vou passar para vocês aqui, elas servem não somente para telas, né, mas como também para artes em geral, apresentações, né? Então, isso aqui vocês vão conseguir aplicar a maior parte dessas regras nas suas apresentações, do Figma, qualquer outro ferramenta de design. Bom, essa é a Maju, espero que vocês conheçam em breve, nossa RH. Cabe mais um Dash bem, né? Quais erros que vocês notam nessa arte aqui? Vocês conseguem indicar? Pode dizer. Sim. Quem mais? Eu acho que lá em cima, você está colado em cima. Sim. E aí essa coisa vai ter símbolo, parece que o aço está colado. Exatamente. Exatamente. Essa é a ideia. Bom, a arte aqui é uma arte bem simples, né? Ela não tem muitos componentes, mas tem um erro muito grave aqui, né? Isso é como quando a gente não sabe dançar, né? Você tenta fazer qualquer movimento, você acaba passando vergonha. A ideia aqui é mostrar para vocês alguns parâmetros que, se vocês fizerem, ninguém vai notar que você não é um front-end. Você pode ser um back-end, você vai fazer a tela bonita como se fosse um front-end que entende muito bem de telas, né? Bom, então a próxima versão aqui, ela parece um pouco mais profissional, porque a gente respeitou alguns parâmetros aqui, que são parâmetros muito básicos, mas eles são, às vezes a gente pega entrevista, né, a pessoa para contratar que trabalha com UX, e eles cometem ainda esses erros que são muito básicos assim, né? Então esse vai ser o primeiro segredo, né, a primeira estratégia que vai levar você a um próximo nível, talvez o mais importante, que é a gente respeitar as margens, né? Então, sempre que você for fazer qualquer tela, você vai ter uma margem ali lateral, assim como você vai fazer uma arte. E em casos, quanto mais espaço, né? Se a gente vê o Material Y, por exemplo, para React Native, ele é bem espaçado, assim. Por quê? Quando você deixa mais espaço, você deixa a tela um pouco mais estilosa, mais objetiva, mais clean, né? E a mesma coisa acontece com qualquer tipo de arte. Então, quando você for começar a sua arte lá no Figma ou sua apresentação lá no Google Drive, né? Cara, puxa a margem lá, se tiver alguma dificuldade, coloca um quadradinho em cada canto lá, puxa a margem para colar ali e você já vai ter gabaritado essa primeira estratégia, né? Então, a primeira estratégia, ela contém também o espaçamento. Da mesma forma que você deixa o espaço ali, né, lateral na tela, você não vai fazer ela grudada, colada, você vai manter o espaçamento entre os itens, né? Então aqui a gente percebe que o espaçamento que a gente mantém é sempre o mesmo. Quando você fizer isso, você vai ter um padrão muito mais interessante de espaçamento e margem, e a sua arte, a sua tela já vai ficar com uma cara muito mais diferente, né? Alguém tem alguma dúvida até aqui? Pode me interromper caso tiverem qualquer coisa, ok?
Bom, o André, ele faz telas como um back-end, né? Geralmente é assim que os back-ends fazem as telas, né? Eles colocam os campos, funciona, salvou, tá ok, né? Então, a gente vai ver alguns desses conceitos e o próximo conceito aplicado nessa tela onde a gente reestruturou. Bom, são os mesmos campos, pouquíssimas alterações, a gente tirou o ativo que estava ali embaixo e colocou para cima. E respeitou as margens, os alinhamentos, né? Então ali no meio, entre o nome e o sobrenome, você vê que é o mesmo alinhamento do CPF e o endereço ali. Então quando você trabalha com frameworks como o Material Y, né, ou Bootstrap, que tem 12 colunas, você tem que tentar coincidir as colunas para que a gente cause apenas um alinhamento vertical aqui, né? Na tela passada aqui, a gente percebe o seguinte. Aqui a gente tem um corte, aqui a gente tem outro corte, e na próxima a gente simplesmente alinhou os dois. Então, quanto menos cortes vocês tiverem na tela, vai ficar mais interessante. Então, aqui nesse caso, a gente segue só essa divisão aqui. E o campo ativo foi encaixado lá no final, sem ter um corte abaixo aqui. Outra coisa que a gente fez foi mover as ações, né, que estava aqui do lado esquerdo para o lado direito. É sempre interessante colocar as ações nas extremidades, né? Vocês já devem ter notado, consumindo algum conteúdo, as extremidades elas são muito mais acessíveis. Por isso que o botão fechar está lá no cantinho da janela, né? Porque você move o mouse e ele para lá instantaneamente. E uma coisa interessante observar também, quando você vai fazer layout para mobile, essas mesmas regras são aplicáveis. A questão da ação no canto aqui, ela ainda fica muito mais interessante, porque você tem que imaginar o dedo da pessoa, né? Então a ação, você tem um formulário e aí o botão não está na extremidade, ele está no meio da tela. A pessoa precisa tirar a mão para clicar com o outro dedo ou deslocar, né? Então é muito interessante se esse botão estiver bem próximo do dedo, né? E aí você clica sem precisar deslocar a sua mão e aí você causa menos problema para o usuário, né? Então, esse foi a segunda estratégia, né? Então aqui tem um exemplo, eu peguei esse mesmo alinhamento desse campo de cima e aqui também utilizamos o segundo alinhamento, mas são esses dois alinhamentos, então a gente não tem mais quebras na tela de forma vertical, né? Então ela parece mais objetiva e mais clean. O Alex, ele gosta de dar o seu toque pessoal em todo componente. Então, você já deve conhecer algum desenvolvedor assim, que quer sempre fazer um componente diferente, né? Você está usando um set de componentes, a pessoa chega e começa a trocar os componentes, a fazer alguns componentes que ele gosta, né? Então aqui a gente vê que o primeiro botão está com um border radius totalmente redondo, o segundo border radius já é melhor, né? Esse está com um border radius diferente, diferentes espessuras, campo, né? Campo com contorno do tamanho diferente, o label posicionado em lugares diferentes, botão de check, né, diferente. Então, assim, isso é o pior erro que você pode cometer, que vai te entregar, assim, principalmente se você vê uma tela que ela tem um checkbox ou um radio button, e aí você vai em outra tela e ela tem um toggle button, né? E é a mesma funcionalidade. Por que que uma tela você usou o radio button e outra você usou o toggle button, né? Por quê? Se você faz a mesma coisa em todas as telas, vamos supor um exemplo mais simples. Se a gente tem um wizard, o wizard ele sempre vai ter o próximo passo, vai ter ali em cima uma barrinha dizendo qual passo que você está, e você sabe que no final vai ter um botão de próximo, né? Então, se você manter essa mesma estrutura em todas as telas, os mesmos componentes que você usa em uma tela você usa na outra, você vai reaproveitar o aprendizado do usuário. Se ele aprendeu a mexer em uma tela, ele vai saber mexer na outra tela que é similar, né? O que não acontece se você ficar mudando os componentes, né? Você vai montar algumas pegadinhas e o usuário vai acabar se perdendo. Tranquilo? A Ju, ela faz tela que não tem um objetivo claro, né? Se a gente fosse ver, se isso fosse um formulário, qual que é a ação principal dessa tela? A gente tem ali os botões salvar e imprimir, que são a mesma tonalidade, que deveria ser a ação primordial da tela, a única ação, né? Então, se você faz telas que tem várias ações e você não consegue distinguir o que você tem que fazer naquela tela, qual que é a ação principal, isso é muito ruim para o usuário. Principalmente se vocês vão fazer uma landing page, por exemplo, e tem uma ação que você quer que o usuário executa ali, e aquela ação tem que ser a mais visível, né? Ela vai ter que estar primeiro e bem posicionada no lugar que o usuário saiba.
tá, nessa tela aqui, o meu CTA, né, o que eu tenho que fazer é clicar nesse botão. A mesma coisa aqui, que a gente não sabe se é imprimir ou salvar. E aí eu trago para vocês a diferenciação, né? Hoje fica muito fácil, você não precisa de ferramentas, não precisa ser front-end para fazer uma tela profissional. Se a gente trabalhar com esses frameworks que eu já citei, o Material UI ou o Bootstrap, vai ter tudo pronto. Os tipos de botões, basta que vocês tenham essa consciência, né, para que serve cada tipo de componente. Então aqui a gente vê que tem ação primária e ação secundária. Então sempre que for uma ação primária na sua tela, você está usando a cor azul, em todas as telas você vai usar a cor azul no seu tema para que aquilo seja a sua ação primária. Então salvar vai ser sempre daquela forma. E as outras ações, elas vão ficar com cores diferentes. Por exemplo, se você tem uma ação ali de perigo, cara, tem que remover esse item. Então você não vai usar uma ação primária para algo que vai remover o seu registro, né? Você vai até colocar uma confirmação ali para o usuário não remover acidentalmente. O Marcos, ele faz telas confusas. Os campos não seguem um raciocínio lógico. Então quando a gente começa a produzir tela, a gente não pensa muito em como posicionar os campos, né, e como que isso faz a diferença na vida do usuário. E às vezes a gente até pensa que tem alguma lógica, porque você é programador, você sabe lógica e você tenta amarrar de alguma forma. Então aqui ele colocou o RG perto do CPF, o número do telefone perto do Zap, né? Para que ficasse condizente ali um próximo do outro. Só que quando você vai dar tab, é claro, vai passar o RG, depois vai ir para o e-mail, o telefone, depois para o CPF, né? Então qual que é a ideia? A gente trabalhar com grupos de conteúdo. Para que o grupo de conteúdo serve? Ele serve para dar um contexto na mente do usuário. Então aqui a gente colocou um grupo de conteúdo chamado dados pessoais e você vai preencher só dados da pessoa, nome, CPF e RG. Porque quando você vai preencher o de baixo, você sabe que é contato. Então imagine que esse formulário fosse diferente, tivesse ali contatos, tem número do telefone e embaixo tivesse um outro grupo de conteúdo, mas para endereço. Você pode até usar o mesmo label, o número, que você sabe que aquele ali é o número do telefone. Então, é muito importante criar contextos na mente do usuário. Você pode fazer isso não só com grupos de conteúdo, com tabs avançadas, né? Você consegue trabalhar com passos, com wizard, que fica bem interessante e vai facilitar o preenchimento. A Ana não sabe onde posicionar os labels, né? Para quem não usa esses frameworks que eu sugeri, a gente tem muita dúvida em como que a gente coloca o label na nossa aplicação. Então eu vou apresentar alguns dos estilos principais e quais são as vantagens e desvantagens desses estilos, né? Bom, o primeiro modelo aqui é usar o label antes do campo. Só que aqui a gente tem um problema. Quando você lê sempre da esquerda para a direita. Você lê o nome completo, você preenche o campo, você volta no começo. Mas o label não está aqui, você tem que se esforçar um pouquinho para achar o label. E aí por diante, ok. A vantagem daqui é que o espaço vertical é muito mais bem aproveitado do que se você colocar o label em cima, por exemplo, né? A gente tenta ajeitar esse problema, né, que é o label ficar no início, só alinhando ele para a esquerda. Mas quando a gente faz isso, a gente tem a vantagem de espaçamento vertical, né? A gente aproveita mais o espaçamento vertical. Só que, quando você coloca o label, se você colocar, principalmente se você colocar um campo na frente do outro, você não sabe se esse label é desse campo ou do anterior, né? Então você tem esse gap entre os campos que também não é interessante. A terceira forma aqui é a forma mais utilizada hoje em dia, né, pelos frameworks, que é colocar o label em cima, né, e o campo embaixo. O único problema aqui que você tem a desvantagem é que você tem que usar um espaço vertical um pouco maior, mas fica muito mais fácil de você ler. E outro benefício é que você consegue colocar um campo na frente do outro, né, e mostrar formulários mais complexos, né, na horizontal também. Então aqui, depois que você definiu como que vai ser o seu label, vamos supor que você, né, seguiu o padrão aqui, que é do Material UI. Quando você for fazer um campo do tipo leitura, é interessante manter o mesmo padrão, né? Isso mesmo na Eureka, lá a gente vai fazer review, a gente vê várias pessoas que a hora que vai fazer para leitura faz diferente, ou até em telas diferentes fazem o label diferente. E aqui uma ideia interessante também, o que é importante aqui? É a informação ou o label?
Então, muitos desenvolvedores iniciantes, eles colocam o label em branco também, às vezes até maior que a informação. Isso acaba confundindo, porque aqui o que a gente quer mesmo é ler a informação, ver os dados pessoais. E quando você tem o label próximo aqui, não precisa nem ser muito claro ali, com muito contraste, você meio que já absorve por osmose, né? Você decora aonde que estão os campos e você acaba lendo o formulário de uma forma muito mais fácil. Então, assim, independente do modelo que você escolher, usa ele sempre, né? Então, padroniza isso em todo o seu sistema. Aqui eu trouxe para vocês, talvez você já tenha visto, como que funciona um produto da Apple, né? A Apple ela é uma... A gente se inspira na Apple para fazer usabilidade, né? Então, as aplicações deles são muito simples, eles têm só um botãozinho ali no meio. Produto da Google, também é uma interface interessante, né? Tem só um campo ali no meio, você sabe exatamente o que você tem que fazer, onde você tem que clicar, o que tem que preencher. Não precisa de muita instrução, né? Não adianta a gente fazer uma tela gigante e colocar lá no wizard, que a pessoa tem que clicar e entender como funciona a tela primeiro, né? Então tem que ser para um público muito específico, algo muito corporativo. Mas se for para o usuário final, e o que geralmente acontece nas empresas que a gente trabalha, é ter um formulário dessa forma. Então, assim, se for para você, ele falou de levar 3 coisas, né? Então vamos lá. Se for para você levar uma coisa, só leva isso. Não faça formulários complexos, né? Tá, mas como que eu faço esses formulários ficarem mais simples, mais objetivos? Porque formulários complexos, assim, é óbvio, vai dar muito erro, tem muitas possibilidades, muitas variáveis aqui. Olha o tanto de ação que tem aqui sem diferenciação nenhuma. Você não sabe o que clicar, você não sabe como que funciona a tela, né? Então, um exemplo aqui do Anderson, né, que faz telas infinitas, e os seus formulários cansam, só de olhar, né? Então, quando a gente faz esses formulários muito grandes, quando você mostra para o usuário não quer usar o sistema. É a primeira coisa que a gente tem que entender, o usuário não quer o sistema, ele quer o resultado daquele sistema dá, né? Então, a partir do momento que você vai tentar implementar uma ferramenta em um cliente, e a ferramenta é pesada, é burocrática, tem muito campo assim, cara, as pessoas vão olhar e já vão odiar o seu sistema, sabe? Então, aqui nesse caso, tem um exemplo aqui que é os contatos, né? Então, a gente teria 4 contatos e 4 empresas aqui que não são obrigatórias, você pode preencher ou não. Como que a gente resolveria esse problema? Uma das alternativas é essa estratégia de incremento de inputs. Então aqui, quando a gente não sabe se o usuário vai preencher 1, 2, 3, 4, você não tem limite, nunca mantém tudo na mesma tela. Separe ele em outra aba, ou use o incremento de inputs, né? Aqui eu quero criar outro contato, clico no mais, vai criar outro campo, ou preenchendo a mesma coisa de empresa, né? Um exemplo claro disso daí, vamos imaginar que a gente tem que fazer uma árvore, né? E essa árvore tem o primeiro campo lá. Você não vai fazer a árvore inteira para a pessoa ter que começar a preencher campo por campo e vai descendo. Você faz o primeiro campo só. Preencheu aquele primeiro, vai abrir os 2 campos seguintes. Preencheu da esquerda, abre os 2 campos. Então isso é muito mais interessante e o usuário acaba fazendo o mesmo trabalho, só que ele não sente, né? Isso fica de uma forma muito mais leve e intuitiva. Uma coisa que eu aprendi até, acho que eu adiantei muito aqui, né? Não tinha um pouco de pressa, mas nem tanto, é o seguinte, eu sou bem velho, vocês devem ter percebido já, e eu já estudei muita coisa. Eu fui do tipo de pessoa que fazia assim, todos os cursos que aparecia, participava de todo o evento, e teve um momento da minha vida que eu vi que aquilo não estava resolvendo muito, eu não estava colhendo muitos frutos, né? Por isso que hoje eu quis trazer para vocês algumas coisas que são muito básicas. Algumas você sabia disso já, né? Mas beleza, você aplica. Então assim, a gente faz, estuda e não para resolver o nosso problema de fato, né? Então, estudar e aplicar é como você respirar, você tem que inspirar e expirar. Então, parece pouco, são 7 itens apenas, itens simples que qualquer um de vocês pode aplicar, né? Se depois vocês tiverem dúvida a gente vai conversar, mas a princípio são itens muito simples e eu garanto para vocês, se vocês aplicarem esses itens, vocês vão estar à frente da maioria dos desenvolvedores que começam a fazer front-end hoje em dia. Então, se você passar esse checklist no seu código, na sua tela, com certeza você vai estar além desse pessoal já, né? Então aqui eu coloquei, respeita a margem de espaçamento, primeiro ponto que a gente viu.
conteúdo segue um alinhamento, então você não vai fazer uma tela toda indentada, com campos que começam numa posição, terminam logo a seguir o outro, já começa no meio. Então você vai tentar identar isso de uma forma que fique mais alinhado, mais harmônico. Existe um padrão consistente. Esse aqui, eu acredito que seja o padrão é o mais importante, né? Se eu apliquei uma margem numa tela, mesmo que ela seja pequena, não seja suficiente, se você aplicar no seu sistema inteiro, ainda ele vai parecer profissional. Agora, se você faz uma tela com uma margem de 16 pixels, na outra tem 32, cara, a pessoa vai olhar, logo vai notar que você é um principiante que não consegue manter o padrão, né? Então, esse é um dos pontos principais aqui, se fosse para você guardar também. Diferenciações primárias, então, tem a diferenciação das ações ali, dos botões, né? Para que serve cada botão, por exemplo, e se tem uma ação principal na sua tela, né? E se você deixa isso muito claro. Contextualiza com grupos de conteúdo, como a gente falou, dá para fazer ali com grupo de conteúdo, com aba, com outras coisas que ajudam, né? O menu sanfona, alguma coisa desse tipo que ajuda você a separar as informações por contexto. Os labels são consistentes. Utiliza incremento de inputs, né? Você esconde todos os inputs que não precisa estar na tela naquele momento e aí depois você consegue estender o seu formulário para atender o usuário. Então, se você não vê a hora de aplicar isso aqui, basta que depois eu vou mandar a apresentação para vocês ou vocês tirar um print desse checklist e aplicar, eu garanto para vocês. Eu trabalho na área de desenvolvimento há mais de 10 anos, a gente vê isso acontecer todo dia, os erros mais básicos. Então, se vocês aplicarem esse checklist aqui, com certeza vocês serão um front-end já acima da média do que a gente tem hoje, tá ok? Eu já vou abrir para perguntas. Alguém tem dúvida, críticas, perguntas? Diga. No começo, naquela primeira imagem que você pediu para buscar defeitos. Sim. O que mais ficou notável para mim, além da. É que eu imaginei essa parte na margem, talvez uma escolha estética que coubesse, mas me pareceu muito estranho a interrogação, que é o ponto forte da pergunta, ela está vazada. Sim. E daí me parece estranho. Esse me pareceu ser o erro. Eu sei também. Sim. Perfeito. Bom, aqui, provavelmente, o Arte Finalista tentou fazer uma graça aqui, assim como o T e o I aqui passando em cima da cabeça, né? E aí você acaba numa questão que não tem algo muito claro, aí vai mais de gosto, né? Cara, eu não gostei, outras pessoas, legal. Então assim, mas se você pegar no básico aqui, você já não vai passar vergonha. Tipo assim, aqui se a gente for colocar num grupo de arte finalista, você vai ver que vai ter umas pessoas que vão gostar, outras que não, né? Então, mas é um ponto interessante que você levantou. Por quê? Se você manter o tradicional, você não erra. Então, arte aqui, se você vê que os slides aqui, eles são simples, cara, não tem nada. Ele respeita a margem e tem o texto. Então, quando você não coloca muita graça, você não fica inventando coisa, a mesma coisa dos formulários também. Cara, quanto mais coisas, mais componentes você tentar fazer para a tela ficar mais bonita, pior fica. Né? Ele cai como poluição. Por exemplo, se você quer dividir o seu formulário, em vez de você colocar um traço na horizontal aqui, separa com um espaço maior, separa em grupos diferentes, sabe? Aí você não precisa colocar um componente a mais. Se você manter sempre no básico, lembra da dança? Então, se a gente manter os passinhos básicos, que são essas 7 estratégias aqui, com certeza vocês não vão errar, tá? Algo mais, pessoal? Sim. Para além do front-end visual, né? Sim. Vocês trabalham com relação ao feedback que o usuário tem, ou o front-end não cuida dessa parte? Cuida. A gente tem testes, né? Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer quando for construir uma aplicação, assim, foram as regras muito básicas, né? Para vocês fazerem sem passar vergonha, vocês já vão parecer profissional. Mas qual que é o correto? Quando a gente tem uma aplicação, a primeira coisa que a gente tem que fazer é entender o cliente. E a gente tem algumas ferramentas de negócio, né? Vocês já devem ter visto o mapa da empatia, o que esse usuário faz, o que ele vê, o que ele ouve. E aí você conhece muito bem, tem que ter uma persona ali na ponta, né? Então o primeiro passo para você montar uma interface é você conhecer quem vai usar essa interface. Então você definindo essa persona, às vezes é uma pessoa que está lá no campo, né? Que está com, sei lá, vai usar um tablet lá, o botão tem que ser grande, né? Porque ele é muito fácil de errar, tem que ser mais espaçado.
Às vezes é algo que você nem vai achar bonito, né? Mas para aquele tipo de usuário faz muito sentido. Então, o primeiro passo, conheça o usuário. Segundo passo, a gente tem que fazer os testes, né? E não é algo muito complicado. Você pega a sua tela, se você é um front-end que, principalmente agora que a gente trabalha remoto, né? A gente roda o sistema na tela do cliente e vê como que ele vai usar. Às vezes ele passa por um caminho que você nunca imaginou. A gente, quando desenvolve, a gente fica meio viciado no caminho feliz ali, né? E acaba não pegando esses detalhes. Então, essa é uma forma interessante, fazer os testes sempre, né? O legal seria a gente tivesse um laboratório, né? Mas hoje poucas empresas pagam para você se aprofundar na UX dessa forma, tá? Então, a gente aplica mais conceitos básicos, essas questões de teste com o usuário, né? Testes assistidos, ver como que o usuário faz. E uma dica bem interessante que mudou bastante desde quando eu comecei a trabalhar com front-end, a primeira tela que eu fiz, eu trabalhava numa grande empresa aqui de Maringá. A hora que eu fui entregar ela, era uma tela de cadastrar nota fiscal. O meu gerente chegou com, acho que umas 20, 25 notas fiscais e falou assim, tá, cadastra aí pra mim então. Aí eu fui cadastrar uma a uma. Aí sim eu me pus no lugar do usuário. Aí eu tive a empatia, porque quando eu cadastrei a terceira, eu falei, caramba, toda hora tem que ficar clicando aqui, sabe? Aí você vai melhorando. Então, assim, se você fizer isso, eu garanto, você vai trazer melhorias que você não tinha percebido na hora do desenvolvimento. E um bom desenvolvedor, principalmente hoje que a gente fala muito de ágil, né? O analista vai fazer análise, vai te passar o requisito certinho, às vezes um protótipo até de alta fidelidade para você fazer. Mas se você não enxergar as melhorias que podem ocorrer, as dificuldades do usuário, isso vai voltar depois e você vai perder a sua credibilidade, né? Então se você quer ter ser uma referência, faça isso que eu estou falando. Teste bastante a sua tela, vê o que você pode melhorar, faça repetidamente, né, o processo que você vai ser mais valorizado. Então você vai antecipar, né, as melhorias que os usuários podem sugerir depois. Alguma dúvida mais, pessoal? Diga. Eu acho que foi o Kim que teve uma de input que colocar de espaço vertical. Sim. É do label? É isso, mas Acho que é do... Esse. Sim. Um jeito de abordar bom não seria colocar dentro, aquele que aparece dentro. Ah, dentro do campo? É. Sim. Se você olhar, o Material Y, ele já tem esse input, ele é, tipo assim, ele começa dentro do campo. Quando você clica no campo para preencher, aí ele sobe, aí ele fica em cima da linha aqui, entendeu? Então tem bastante alternativas interessantes. Mas como eu disse, não precisa você desenvolver isso, porque, você vê, Material Y foi desenvolvido pela Google lá, os caras estudaram pra caramba, fizeram vários testes de laboratório. Por que eu vou me aventurar a fazer o meu próprio input, né? Então, sempre que possível, utilize esses frameworks. Você não vai acreditar, cara. Você pode falar assim, não sou front-end, aplicou essas regrinhas, usou um framework desse, você vai entregar uma tela profissional com certeza. Mais alguma dúvida, pessoal? Fazer a mesma pergunta. Sim. Tem um livro que recomenda para essa área? Para ser sincero contigo, eu hoje trabalho com a cultura na Eureka, então eu consumo mais artigos. Tipo assim, eu sigo, por exemplo, tem um Musli lá, que é um site que você consegue deixar como primeira página do Google. Eu pego mais como referência. Eu não acho que livros, eles vão te passar isso daqui, fundamentos. Eles não vão mudar, você vai ver que, vem Material Y, tem os fundamentos do Material Y, papers, movimentações, animações, né? Mas o básico, margem, espaçamento, alinhamento, nunca vai mudar. O que vai mudar são as tendências. Agora a tendência é fonte gigante, é fonte muito colorida, né? A gente vê, sei lá, sites de NFT com cores bem vibrantes, né? Então isso, cara, você vai ter que comprar muito livro para você acompanhar essas tendências. Então eu sugiro que você pegue mais por referências mesmo. Siga algum canal, alguma coisa que traz essas referências e você vai aprender olhando. Então, quando você olhar algo, você vai conseguir criticar, vai conseguir falar que aquilo é bom ou não, e você vai entender também, né? Ler o artigo para entender o porquê daquela proposta, né? Então, por isso, eu não consumo livros nessa área ultimamente, tá? Alguma outra pergunta, pessoal? Sim. Sobre a questão de cores do site, como que você trabalha essa parte? Porque às vezes, pega um site que tem uma cor, não sei, um azul tal, assim, mas daí você qual que combina? Isso não é muito do toque que tem lá produzindo ou você
Sim, interessante. Existem algumas ferramentas na internet que geram paletas de cores, mas se você não quiser procurar, né, for difícil achar o site, vai lá no Pinterest e procura paleta de cores aplicação. Você vai ver várias paletas que aí ela te mostra essa combinação. Em frameworks igual Material UI, você tem um tema central que você define, essa cor primária, secundária, e aí você deixa as suas cores centralizadas lá. O que não é interessante é a gente pôr um monte de cor dentro do site. É lógico, você vai ter a cor primária quando você coloca em cima do botão, ela vai ficar um pouco mais escura, mas aqui não quer dizer que é uma outra cor, ele só está tirando a saturação ali, deixando um pouco mais escuro, assim como dando highlight quando precisa, mas as cores do tema mesmo, você precisa colocar 3 cores do tema lá, você já tem uma aplicação bem interessante. Se não for uma aplicação, será um aplicativo, né, que tem uma identidade visual de uma marca que já usa as cores, cara, faz o básico, 3 cores, o máximo, já vai dar um resultado bem interessante. Beleza? Sim? Qual framework vocês usam? A gente, lá na Eureka a gente trabalha só com React e Material UI. Aí a gente desenvolveu um outro, né, que a gente chama de Shoulders, que é uma componentização em cima do Material UI. Isso é open source também, por exemplo, eu quero usar um autocomplete e eu não quero montar ele tudo na mão. Então a gente tem, você pode acessar o nosso GitHub lá, que tem esse framework da Shoulders, que é em cima do Material UI, que ele enriquece um pouco mais o Material UI e te dá uma camada a mais que vai facilitar para você desenvolver. Alguma outra pergunta, pessoal? Sim? Em projetos mais complexos, assim, acontece, por exemplo, que um artista, um designer, compor essa equipe, ou o próprio front-end tem que saber tudo da arte? É assim, grandes empresas, elas vão contratar o processo inteiro, desde o teste da jornada do usuário, né? Então antes de você fazer a tela, já vai ter um teste ali de protótipo de alta fidelidade que as pessoas colocam para usuários reais utilizarem, né? Então a ideia é sempre a gente ter esse MVP, essa forma profissional. É óbvio, alguns projetos não vão querer pagar por isso, às vezes é algo muito administrativo, né? E aí o front-end acaba lá, o analista passa direto. Mas geralmente o padrão e o ideal é que tenha essa pessoa, faça o X já e deixe tudo pronto para você. Então você vai chegar, vai fazer, e aí tem só aquele ponto crítico que eu falei, né? Cara, às vezes algum ponto ou outro passa. Se você conseguir enriquecer isso, aí o que a gente faz? Você chama a pessoa que é responsável pelo design da equipe, né? E apresenta esse problema que você enxergou, essa melhoria, e ela vai dizer, legal, vamos aplicar ou não. Mas não é o design, não é o front-end, não é a atividade do front-end entender como combinar as cores, aonde colocar as logos, como que vai ser o fundo, qual que vai ser o branco do site. Isso é o design que ele tem que definir já antes. Algo mais, pessoal? Se ninguém tiver mais alguma pergunta, uma salva de palmas para o Léo. Léo, muito obrigado pela presença no evento. A gente tem aqui um cartão de agradecimento para você. Obrigado. Pessoal, eu tenho 2 avisos. A gente vai passar um vídeo dos nossos patrocinadores agora e a presença ela está sendo coletada antes da palestra e depois da palestra também, de cada um.